Teacher Alex here. Hoje nós vamos trabalhar com o uso do do e do does na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Só lembrando que o do e o does é um verbo auxiliar no presente. Vamos lá então? Perfeito. Então, a conjugação na sua forma afirmativa vai ficar I do, you do, we do, they do, you do, lembrando que esse you aqui é no plural, tá? De vocês. He does, note a diferença aqui, que para he, she e it, nós temos que acrescentar o es. Depois eu vou passar a regrinha para vocês. She does, it does. Ok, então vamos continuar aqui. Para perguntas de sim ou não, nós devemos usar essa estrutura aqui. O verbo auxiliar do, depois o sujeito, o verbo e o complemento. Então, neste caso aqui, vai ficar assim. Do you brush your teeth every day? Então, é uma pergunta de sim ou não. Você escova os seus dentes todos os dias? É uma pergunta de sim ou não. Aí, se a resposta for afirmativa, yes, I do. Ou você simplesmente pode dizer yes, I brush my teeth every day. É claro que essa é uma resposta mais longa. Não desconheço quem fale dessa maneira, porém é a parte longa. Você pode falar desta maneira também. Muito dificilmente você vai encontrar alguém que vai responder uma pergunta para você dessa maneira, mas é bom você saber. E negativo, no, I don't. Ou no, I don't brush my teeth every day. Novamente, uma resposta mais longa. Agora, para he, she, it, você vai usar o does. Lembra que she does? Quando nós usamos na forma interrogativa, nós devemos inverter. No lugar de she does, nós usamos does she. E assim para todos, tá? I do, do I, you do you, e assim por diante. Ok, então vamos lá. Does she clean her teeth every day? Ela escova os dentes dela todos os dias? Neste caso, usou o verbo clean, de limpar, mas dá a ideia de escovar. Yes, she does, para afirmativo. Ou a mesma coisa. Yes, she cleans her teeth every day. Agora a pergunta é, por que tem um S aqui no final da palavra clean, do verbo clean? Porque na conjugação para he, she, it, você precisa acrescentar um S para verbos que não são terminados em S, CH, SH, X, O e Y. Tá? Então, você vai acrescentar um S para esses que não têm essa terminação. É claro, se o verbo for terminado em Y precedido de uma vogal, você acrescenta somente o S, que é o caso do verbo play. Então, she plays. Agora, se for cry, she cries. Remove-se o Y, coloca I e S. Mas esse é um assunto para outra aula. Eu vou gravar um outro vídeo só explicando como é que vocês vão fazer essas conjugações e passar essas regrinhas para vocês. Ok? Então vamos lá. Yes, she brushes her teeth every day. Aí entra aquela regrinha que eu te falei do SH, tá vendo? ES no final. Continuando aqui. Negativo. No, she doesn't. Ou no, she doesn't clean her teeth every day. Agora, você me pergunta, por que she doesn't clean e não she doesn't cleans? Porque a conjugação já está no verbo auxiliar. Lembra que para he, she, it, nós acrescentamos o es, então ali já está a conjugação. Então o verbo que vem logo após o verbo auxiliar, você não precisa conjugar porque o verbo auxiliar já está conjugado. No, she doesn't brush her teeth every day. Isso vale para todos os outros verbos. Agora, se vocês quiserem usar as W8 questions ou as question words, a ordem ela vai mudar um pouquinho, mas aqui estão alguns exemplos das question words. Who, que é quem.
what, que é o que ou qual, where, de onde, when, de quando, why, de porquê, de pergunta, e how, de como. Então, como que ficaria essa estrutura? When does she clean her teeth? Percebe-se aqui que não é mais uma pergunta de sim ou não. É quando ela escova os dentes dela. Aí não tem como você dizer mais yes, she does. Aí você tem que responder quando ela escova os dentes. She cleans her teeth 3 times a week. In the morning, in the afternoon, and in the evening or at night. Tá? Aqui eu respondi quantas vezes e quando ela faz isso. Tá? A pergunta não era essa, mas como ela faz em diferentes períodos do dia, eu achei viável dizer quantas vezes e quando ela faz. E a estrutura vai ficar assim. Então, você vai iniciar com W8 questions, ou a question word, do ou o does, isso vai depender muito do sujeito, mais o pronoun, que seria o nosso subject, I, you, he, she, it, we, you, they, mais o verbo, mais o complemento. Então, nessa pergunta aqui, when é a nossa W8, does é o nosso verbo auxiliar, porque nós usamos o she aqui como nosso sujeito. O verbo é o clean e o nosso complemento é o her teeth. Então, esse foi o vídeo de hoje, baseado em como usar o verbo auxiliar do presente do e das. No outro vídeo, nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a conjugação dos verbos no presente. Então, vocês vão entender quando vocês precisam colocar somente S, ES ou IES. Thank you.